Estamos aqui na Represa 2, um dos refúgios naturais mais belos de Vinhedo, ao lado de Thomas Sigrist e José Antônio Zequim, para lançar o programa Vinhedo Forever. A proposta surgiu com o prêmio Thomas Sigrist do concurso As Águas da Minha Cidade, unindo escrita criativa e consciência ambiental, com foco na preservação dos nossos recursos hídricos. Thomas é a inspiração viva desse projeto. Apaixonado pela natureza desde cedo, transformou seu olhar em arte e se tornou um dos grandes ilustradores científicos do país. O programa, que estreia no YouTube ainda este mês, vai mostrar a natureza de Vinhedo sob novos ângulos, despertando nos estudantes e na comunidade o desejo de conhecer, cuidar e escrever sobre o que nos cerca. Mais que um conteúdo audiovisual, Vinhedo Forever é um convite à reconexão com o meio ambiente e à valorização da nossa história, contada pelas palavras de quem vive aqui. Bom dia, estamos aqui com Thomas Sigrist, que é o cara em termos de meio ambiente, não é? Então vamos conversar um pouquinho com ele. Thomas, a palavra é sua. Todos, eu queria agradecer aí pelo convite que me foi feito aí para participar do programa Vinhedo Forever, junto ao Instituto Elo Ambiental, e pelo prêmio que gentilmente colocaram o meu nome, né? Thomas Sigrist, né? Eu agradeço a todos por isso e queria falar um pouco para vocês sobre a questão dos mananciais e das matas ciliares, as matas que compõem o entorno dessas áreas úmidas, né? Que existem dentro dos municípios, né? Que são de extrema importância para a preservação da fauna e da flora de qualquer parte do Brasil. Apesar dos constantes tumultos políticos e econômicos que atualmente pesam sobre a humanidade, né? Mudanças climáticas, guerras, conflitos, interesses econômicos que muitas vezes sobrepujam, né, a sustentabilidade e outras questões, é importante frisar que a preservação da água, dos recursos hídricos e das matas que compõem o entorno dessas coleções úmidas, né, são de vital importância para a sobrevivência do ser humano, porque, historicamente falando, essas áreas de preservação são como uma espécie de oásis que mantém a sustentabilidade da vida, apesar dessas constantes mudanças que o homem promove historicamente ao longo do tempo. Geralmente, essas matas elas promovem a preservação da fauna e da flora, porque mesmo que você desmate o entorno, que você ocupe áreas imensas para construção de cidades, bairros, ruas e tudo mais, é exatamente nesses pontos onde se coleciona água para uso das pessoas, como aqui na Represa 2, que é uma área de Mata Atlântica. Você tem uma coleção de água aqui, né, que é usada pela população, e dentro dessas matas existem animais selvagens que são típicos do nosso município. E a preservação dessas áreas é de vital importância para que a fauna e a flora consigam atravessar esses momentos de turbulência que geralmente são causados pelo homem na sua evolução, no seu processo de ocupação do solo e da terra. Exatamente aqui no município de Vinhedo, que está inserido dentro do bioma Mata Atlântica, nós temos um exemplo de mata mesófila, que é um tipo de mata que tem uma estação seca e uma estação úmida bastante definida. Nós temos duas estações bastante definidas ao longo do ano. E isso promove o desenvolvimento de uma fauna típica de matas secas do interior, né? Que seriam diferentes das matas úmidas do litoral. E o tipo de animal que vive aqui em Vinhedo são espécies generalistas de áreas abertas, né? Que ocupam as cidades, os parques,
ocupam áreas abertas, zona rural, mas também existe um tipo de animal bastante endêmico, que é o que é um endemismo? Seria aquele tipo de animal que só vive num habitat muito restrito, que é dentro de mata, dentro de floresta. São animais que gostam de sombra e eles precisam necessariamente estar em áreas de preservação, como é o caso desse resquício de mata mesófila que nós temos aqui ao fundo. Bom, por conta dessa biodiversidade que reside nessas áreas de preservação e nos parques em torno da cidade, de Vinhedo, é necessário que se faça a introdução de plantas nativas que produzam frutos e flores que possam ser aproveitados por esses animais. Aqui em Vinhedo nós temos animais raros em vias de extinção, tá? Espécies ameaçadas, como por exemplo o bugio, que é um animal está sendo afetado aí por problemas com a febre amarela, né? Uma espécie muito afetada dentro do estado de São Paulo. Nós temos também o saá, que é uma espécie que ainda reside aqui no nosso município, um macaco frugívoro, né? Que depende de frutas nativas. Então é importante introduzir essas frutas nativas na composição da arborização da cidade. E também temos aves, como por exemplo o pavó, que é uma espécie frugívora. Nós temos espécies de tucanos, nós temos espécies de citacídeos ou periquitos, papagaios. Tudo isso aparece dentro do município e também precisa se tomar cuidado também com solturas que se fazem de apreensões, né? Muitas vezes as pessoas trazem animais de outras partes do país e soltam aqui na nossa região, como é o caso do papagaio verdadeiro, né? Existem duas populações desse papagaio aqui no município. Uma vem da região de Goiás e a outra vem do Pantanal. E essas duas subespécies, essas duas raças se misturam em bandos aqui na nossa cidade, o que é um erro bastante comum de acontecer e que deveria ser evitado. E esse foi o nosso primeiro programa do Projeto Vinhedo Forever da Elo Ambiental. Visite nosso site eloambiental.org e nossas redes sociais. Tchauzinho!